Queridos, encerrando então o nosso ano, nós encerramos hoje, pela graça do Senhor, se Ele não voltar hoje ainda, encerramos a nossa série de mensagens Precisamos Falar Sobre. Foram 28 temas que falamos, que discutimos, que usamos para repensar as nossas vidas, ou a nossa vida, de acordo com aquilo que Deus nos ensina, nos mostra, nos apresenta sobre como devemos viver e viver bem. Não basta só viver, é preciso viver bem. Já temos tantas limitações, não é? Na nossa saúde, nós mesmos, as nossas limitações intelectuais, as nossas deficiências. Mas precisamos voltar toda a nossa atenção para aquilo que precisamos considerar como sendo perfeito, como não tendo nenhuma deficiência, não tendo nenhuma falha, que é a palavra do Senhor, porque ela é perfeita, e ela, como diz o salmista, restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita. Nós aqui não somos, e precisamos nos aperfeiçoar a partir daquilo que é perfeito. Então, eu e você precisamos considerar a palavra de Deus para hoje e para o ano vindouro como sendo algo que não pode faltar na nossa vida, como instrumento de orientação e recondução e posicionamento, que é sobre o que vamos falar nessa noite, a partir do texto do Evangelho de João, capítulo 6, versos 60 a 71. Portanto, vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre posicionar-se, ou nos posicionarmos. João, capítulo 6, versos 60 a 71. O que nós esperamos é que você saia daqui posicionado, de alguma forma ou de outra. O que não dá é para se posicionar em cima do muro, porque certamente o muro tem dono, e o muro não é de Deus. Já digo para você que o muro não pertence a Deus, mas ao inimigo. João capítulo 6, 60 a 71, diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12.
Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Amém? Essa é a palavra do Senhor que vamos meditar, um trecho, uma parte aí de um tempo em que Jesus está cercado de muitos que se autodenominam, ou que seriam então chamados como discípulos de Jesus. Mas, queridos, há uma grande diferença entre andar onde Jesus anda e andar com Jesus. Sabia disso? Não quer dizer nada você estar onde Jesus certamente está. Ele está nesse lugar? Sim ou não? Amém por isso. Mas isso não quer dizer muita coisa para quem só está onde Jesus está. Agora é diferente para aquelas pessoas que são de fato discípulos, seguidores de Jesus, porque não apenas se encontram onde Jesus está, mas caminham com Jesus. Ou seja, aonde Jesus vai, essas pessoas estão com Ele. Não apenas o acompanhando, mas há uma relação com Jesus. Há uma motivação que os impulsiona, que os induz a seguirem Jesus por onde Jesus anda, por onde Ele propõe andar. Não é só caminhar, não é só estar no ambiente, mas nós estamos falando sobre um coração voltado para Jesus, uma mente voltada para Jesus, enquanto reconhece quem Jesus é, a importância dele, que não há qualquer outro lugar melhor onde podemos nos encontrar, onde podemos estar. Não há lugar que se compare à presença de Jesus. Porque a gente pode estar num barco com uma grande tempestade, parecendo que o barco vai tombar, vai afundar. Essa é a sensação. Mas sabendo que Jesus está no barco, isso precisa fazer diferença para a gente. Porque isso traz segurança no meio das tempestades. Porque elas são uma certeza. Uma certeza para nós. Vamos enfrentar muitas em 2025. Mas a questão é saber, você está só onde Jesus está ou você está com Jesus? Você está ligado a Jesus, unido a Ele? Há uma unidade de pensamento, você tem de fato a mente de Cristo, você carrega no seu corpo as marcas de Cristo, como o apóstolo Paulo mesmo disse. Isso faz toda a diferença, porque sai de uma realidade de religiosidade para uma proposta de relacionamento. É diferente. Você não foi chamado para ser um religioso, um frequentador de igreja. Você foi chamado por Jesus para se tornar um discípulo, e isso faz toda a diferença na sua vida. Muda quem você é, muda a maneira como você se relaciona com outras pessoas. Dentro de casa, muda a sua relação profissional, como você vai lidar no seu ambiente de trabalho. A seriedade, não só movido por ganância, porque estão recebendo dinheiro, mas há uma proposta de testemunhar no seu ambiente. Toda a sua proposta de integridade profissional, ela tem um fundamento.
Você ser o melhor profissional que você pode ser, tem um fundamento. Que é porque Cristo está com você, você anda com Ele. E sabendo que você está com Cristo, andando com Ele, isso faz a diferença na maneira como você vê o mundo. A sua cosmovisão, um termo mais chique. A maneira como você entende a vida, as relações, a sua vida na igreja, a sua proposta de servir na igreja. Andar com Jesus muda completamente a minha e a sua visão. Pelo menos deveria mudar. Então esses eventos registrados no capítulo 6, são eventos que têm um propósito. Todo o capítulo 6 procura então posicionar essas pessoas, aqueles que enquanto estão testemunhando a manifestação do poder, da autoridade, da identidade de Cristo como Messias prometido, necessitam adotar uma posição como verdadeiros discípulos e não meros acompanhantes. Você não foi chamado para acompanhar Jesus. Você foi chamado para ser um discípulo. Porque envolve o poder da mensagem transformadora na sua vida. Só estar onde Jesus está não traz comprometimento nenhum para você. Ah não, eu sou membro lá e beleza, vou de vez em quando, ajudo numa coisa ou outra. É preciso ser discípulo. É preciso fazer dessa nossa condição uma condição que impacta os de dentro e os de fora. Então traz certamente responsabilidades que muitos não querem assumir. Verdadeiro discípulo, queridos, é alguém que se aproxima de Jesus, que reconhece quem é Jesus. Você sabe quem de fato é Jesus? Você já teve um encontro com Jesus ou só ouviu falar? Saber que Jesus é fonte de alimento para a sua alma. Só reconhecendo Jesus é que você vai entender que não há outro lugar para buscar o que essencialmente você precisa. Não se trata de questões supérfluas, coisas que não agregam nada. Parece biscoito, fala que é biscoito de vento. Tem gente que acha que isso é alimento. Ah, eu estou com fome, vou ali na despensa pegar um pacotinho de biscoito de vento. Ah, eu vou me saciar. Vai nada, só vai comer e não vai encher nada. Não enche. É preciso reconhecer que Jesus traz o alimento verdadeiro, essencial. Ah, mas isso não está tão fácil de engolir, de digerir. É assim mesmo. É assim mesmo. Não estamos falando sobre facilidades, mas estamos falando sobre o que é essencial para a cura. Os remédios melhores não têm um gosto muito saboroso. Na minha época tinha o chamado óleo de fígado de bacalhau. Quem já comeu, quem já tomou uma colherada daquilo lá? É uma delícia. É uma delícia. Na hora que você pegava a primeira, assim, você até lambia a colher no finalzinho. Dava um gostinho legal, maneiro na boca no final. Você não precisava tomar água depois. Dizer que é bom, eu não sei para que serve aquilo. Mas minha mãe e meu pai me davam aquilo lá. O que eu gostava era do tal do biotônico Fontoura. Olha aí os viciados em biotônico Fontoura. Era bom, né? Era bom. Mateus capítulo 16, verso 24 e 25.
nas palavras de Jesus aos seus discípulos, fala o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Qual é o preço do discipulado? Qual é o preço, de fato, de se tornar um discípulo de Jesus? Quem fala que é uma vida fácil está enganado, não conhece o Evangelho. Porque nós estamos falando sobre algo que vem colocar a nossa vida numa outra direção. Uma outra direção. Muda completamente a maneira, como eu disse, da gente enxergar as coisas. Coisas que a gente é conduzido a fazer que naturalmente a gente não faria. Perdão, por exemplo. A gente quer perdoar todo mundo que nos magoa? Não, a gente seleciona. Se é que há perdão, proposta de perdão. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos perdoar todos, sem exceção. Não é uma opção, é um mandamento. Perdoem assim como eu lhes perdoei. Não é isso que Jesus disse? Mandamento. O propósito da nossa mensagem é justamente trazer esses verdadeiros discípulos a uma consciência por meio do novo nascimento, a um comprometimento integral com Ele, com a palavra dEle, com a igreja dEle, ou seja, a um posicionamento definitivo como seguidores fiéis, tementes, obedientes aos seus ensinos e servos uns dos outros. O cristianismo exige de nós envolvimento com as coisas que são de Deus. É um ano para a gente rever como a gente vivenciou o nosso relacionamento com Ele. E nesse posicionamento ou reposicionamento, a gente precisa mudar, irmãos. Vamos fazer de 2025 um ano diferente, melhor, talvez com mais desafios, com mais exigências, com mais cobranças. Sim, por que não? O pastor esse ano está cobrando demais, ficou mais chato, já era chato, agora ficou mais. O ano 2025 veio para coroar a chatice, as exigências, as cobranças. Mas Deus só manda eu fazer isso, porque eu tenho sido também cobrado por Deus a ser melhor crente, ser melhor pastor, ser melhor pai, ser melhor marido, ser melhor irmão em Cristo. E a gente precisa se cobrar mutuamente, para a gente crescer. Amém? Como é, queridos, que a gente pode conhecer os falsos discípulos? Essa é uma pergunta que naturalmente na nossa leitura a gente precisa fazer, porque como eu disse, há uma necessidade de posicionamento. Você quando sair daqui vai estar posicionado de um lado ou de outro, não em cima do muro, porque eu disse que em cima do muro, o muro tem dono. Você precisa se colocar num lugar ou no outro. No verso de número 66, nós podemos, de alguma forma, identificar algo relacionado aos falsos discípulos. Porque na mentalidade dos falsos discípulos, o que é que acontece, o que ocorre na mentalidade deles? Na mente deles, passa o seguinte: quando até Jesus tem alguns limites na minha vida. Na mente do falso seguidor, Jesus não tem acesso total. Até Jesus tem limite. Até Jesus.
Quando de repente Jesus começa a cobrar demais, a falar demais, a pregar demais, quando a mensagem de Jesus muda o tom, vai para um tom mais confrontativo, Jesus já não serve. Porque só servia quando a mensagem era de amor, era de paz, era de bênção, era de promessa. Aí a mensagem era excelente. Mas quando Jesus começa a ter uma mensagem dura de engolir, difícil de ouvir, que começa a causar nos nossos ouvidos um comichão, algo que faz com que a cadeira comece a parecer que tem umas taxinhas. Você fazia isso quando era criança, na escola? Pegava umas taxinhas e colocava nos bancos dos amigos. Parece que é assim que acontece em algumas igrejas, que a mensagem começa a não ser uma mensagem tão palatável, e é isso que está acontecendo dentro desse ambiente, que mostra que todo falso seguidor de Cristo tem aí as suas limitações. Eles começam então a não aceitar muita coisa, não estão tão de acordo com o que Cristo faz, o que Cristo diz, ou o que os servos de Jesus fazem, ou exigem, ou cobram. Então o limite do falso seguidor, ele é revelado quando o Evangelho demonstra as suas reais intenções transformadoras. Porque é isso que o Evangelho faz. Ele propõe transformar o que precisa ser transformado nas nossas vidas. Mas isso não é tão bem-vindo por todos que se auto-intitulam discípulos de Jesus. Para o falso, tem limite. Até aqui vem, até aqui dá. A hora que começa a cobrar demais, já não serve. Nossa mensagem, queridos, visando aí um posicionamento como verdadeiros discípulos, nós vamos apresentar aí 3 possíveis respostas ao abandono da fé em Cristo. Como nós vimos na leitura do texto, chega então o momento em que alguns que estavam seguindo Jesus, deixaram de seguir. Deixaram de se tornar discípulos, porque a mensagem de Jesus tomou um rumo que eles não esperavam, ou não queriam que tomasse. Então eu destaco no verso 60, que muitos dos discípulos que abandonaram a fé em Jesus, o fizeram por considerar duras, insuportáveis as suas palavras. E aí a gente percebe que até as palavras que saem da boca do Filho de Deus, de Jesus, chega para alguns ouvidos com um caráter meio que difícil. Não dá para aceitar essa palavra, até mesmo partindo da boca de Jesus Cristo. Versículo 60 diz: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportar? Ou seja, eu não suporto aquilo que Jesus está dizendo. Até suportei durante um tempo, dependendo do tipo do discurso. O discurso, quem sabe, do Sermão do Monte, era muito gostoso, muito bom ouvir. Mas esse que está sendo dito é insuportável. E aí nós vamos compreender que os verdadeiros discípulos de Cristo, eles estão se propondo a aceitar as repreensões de Jesus, porque entendem que há uma necessidade dessas palavras para o nosso crescimento espiritual. Já os falsos discípulos não aceitam repreensões, porque eles não querem mudar, não querem crescer espiritualmente.
Hebreus capítulo 12, verso 4 a 8, diz o seguinte: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Olha só o que diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Olha a dureza, né? Do puxão de orelha. Nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como a filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Ouvir palavras duras são necessárias para que os filhos aprendam como viver. Você que é pai, sabe do que eu estou falando. Quantos de nós, como filhos, quando os pais nos falavam, nos repreendiam, a gente sempre aceitava numa boa? Nossa, pai, que palavra abençoada, que puxão de orelha, que varada boa, é abençoadora essa varinha. Já falei para os irmãos que a varinha que eu tinha em casa, a Melissa não gostava muito dela. E chegou na hora da disciplina, ela foi, correu, pegou antes a vara e quebrou a vara na perna dela. Não vai usar, em mim não vai usar essa varinha não. Não aceitamos a disciplina, não aceitamos a correção, porque não entendemos o propósito dela, que é nos tornar filhos melhores. Disciplina é para todos os filhos. Então, quando a gente fala dessa dureza da palavra do Senhor, por mais duras, amargas que sejam essas palavras, elas estão cumprindo o propósito específico nas nossas vidas, na nossa trajetória de vida, em relação ao nosso testemunho, preservar o nosso bom testemunho como seguidores. Então é necessário a gente chegar a puxar a orelha, falar: irmão, cuidado com o que você faz, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você posta nas redes sociais, isso não é um bom testemunho. As pessoas não aceitam numa boa, porque não entendem o propósito na vida delas. Então as palavras de Jesus são duras. E a dureza das palavras de Jesus, ela só será compreendida, ou só é compreendida a partir do perfil do nosso coração. Por que ela é dura? Porque o nosso coração é duro. Por que as palavras doem nos nossos ouvidos? Porque o nosso coração está enrijecido, endurecido. Tudo o que é falado, tudo o que vem nos confrontar, nos exortar, nos disciplinar, nos corrigir, não é muito bem recebido, porque nós não estamos dispostos a ouvir e aceitar aqui no coração. Paulo, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus tem um propósito para com os seus filhos, que eles sejam instrumentos de transformação de vidas. É necessário sermos exemplo na conduta, no falar, no nosso procedimento. Olha como anda, olha o que faz, olha o que fala, olha como se posiciona. Pessoas estão olhando, observando a maneira como a gente vive o nosso cristianismo. As palavras de Deus, elas são duras para você? São insuportáveis? Ou são palavras de vida eterna? Segundo ponto de destaque,
Por que que algumas pessoas abandonam a Jesus? Muitos dos discípulos que abandonaram a Jesus o fizeram por se escandalizarem com as palavras de Jesus. Muitos se escandalizam. O quê? Isso? Jesus, o Senhor falou isso? Que coisa absurda. Verso 61 diz assim: sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso escandaliza? Vocês estão escandalizados porque eu estou falando isso? Porque o que Jesus está falando e causando isso no ouvido, no coração dos seus discípulos, diz algo diretamente sobre quem Jesus Cristo está dizendo que é. E Ele está dizendo que Ele é o pão do céu. E as pessoas, os seus discípulos, precisam se alimentar dEle, comer de Jesus, receber Jesus nas suas vidas, como um alimento essencial. E há uma relação aí, Jesus fala, entre o maná que caía do céu no Egito, quando o povo estava no deserto, e Jesus falando que Ele era o pão. E isso está escandalizando, que absurdo. Comer Jesus, nos alimentar de Jesus, que coisa absurda. É absurdo para algumas pessoas que não desejam de fato ter Cristo em suas vidas, como um alimento essencial. É sobre isso que está sendo falado aqui. Se alimentam de outras coisas são essenciais. Tem um sabor muito mais palatável, muito mais gostoso. Já as palavras de Jesus doem no ouvido, doem no coração, já não servem. Peraí, então quer dizer que você não está gostando muito do que Jesus está falando? Está escandalizando vocês? É hora de se posicionar. Para eles, Jesus estava se tornando uma pedra de tropeço, ou o que Jesus falava era uma pedra de tropeço. Tropeçando no que Jesus falava, tropeçando no próprio Jesus. As verdades ali eram reveladoras, verdades confrontadoras, como eu disse, em corações que não recebiam, que não eram receptivos àquilo que Jesus estava falando. Verdadeiros discípulos não se escandalizam, não tropeçam, não acham que o que Jesus diz é algo duro, mas é o que precisa ser dito, é o que precisa ser abraçado. São palavras que nos definem, que falam que na verdade quem nós somos, e o que a gente está fazendo é errado. É colocar a gente sim contra a parede, é sim talvez colocar o dedo na nossa ferida, para assim, olha, você está errado, você está em pecado, o que você está fazendo não é certo, abandone já a sua conduta, para de fazer isso, isso não é certo. Ah, meu Deus, eu não esperava ouvir isso do pastor da igreja, eu tinha um carinho tão grande, agora ele vem apontar o dedo para mim. Quem é ele para apontar o dedo? Que igreja é essa que fica então julgando? Não julgueis para que não sejais julgados. Só estamos falando que o que você está fazendo é errado. É alguma mentira? A verdade é que a pessoa não quer reconhecer, não quer abandonar a sua vida. E por isso que falsos discípulos se escandalizam com os discursos de Jesus, não reconhecem a sua própria condição e a necessidade de arrependimento. Como eu disse, se escandalizam porque não fazem de Jesus o seu alimento, não se alimentam de Jesus,
não compreendem as verdades espirituais, estão abandonando Jesus porque estão cegos, impedidos de ouvir a voz de Deus, por conta da sua cegueira espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, 14 e 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, quem é verdadeiro discípulo, discerne todas as coisas. Ele mesmo, por ninguém, é discernido. Ou seja, o Espírito Santo em nós faz com que a gente entenda que, ainda que sejam duras palavras, elas são necessárias para nos posicionar definitivamente em Cristo. Em Cristo. Não só caminhar por onde Ele caminha, não somente estar onde Ele está, mas estar em Cristo, permanecer em Cristo. É sobre isso que nós estamos falando aqui nesta noite. Terceiro e último, muitos dos discípulos que abandonaram a fé em Jesus, o fizeram porque são, na verdade, seguidores de outro Senhor. Aí é justamente quando o nosso coração dói. Porque na caminhada com Cristo, nós vamos fazendo amizades, vamos estreitando os nossos laços, vamos compartilhando as nossas experiências, e isso é muito bom. Agora imagina, irmãos, você conviver com uma pessoa, dominicalmente, ano após ano, e de repente chegar um momento na vida comunitária, e essa pessoa simplesmente dizer para você: eu não acredito mais em Jesus. Como que você recebe isso? Isso quando entra nos seus ouvidos, como que isso soa para você? Como que isso vai diretamente ao seu coração? Para mim vai como uma facada. Uma facada. Porque não esperávamos que pessoas que caminharam com Jesus, caminharam conosco, que ouviram as mesmas mensagens, que foram desafiados a viver uma vida de proximidade, de intimidade, vendo e testemunhando os milagres do Senhor, chega num determinado momento da vida dessas pessoas, por conta da situação que essas pessoas estão vivendo, no seu relacionamento com Deus, estão vivendo em pecado, estão ouvindo e sendo confrontadas com isso, simplesmente elas não são conduzidas ao arrependimento, mas ao endurecimento dos seus corações, e chega ao ponto de falar assim: olha, eu não caminho mais com Jesus. Não me chame mais de discípulo. Não sou. Eu era até tal dia, até tal data. Agora eu já não sou mais. Jesus não serve. Jesus não é mais. Na verdade, quem sabe nunca foi verdadeiramente Senhor da minha vida. Só estava porque, de repente, ali o ambiente era um ambiente agradável, socialmente agradável, as pessoas eram maravilhosas, mas servir a Jesus, ser um seguidor, começou a me cobrar demais, e eu não gosto de ser cobrado. O meu posicionamento é: Jesus está aqui, eu estou lá. Percebe, irmãos? Como que nós recebemos essa realidade? Porque o que está sendo colocado em jogo é a questão do a quem nós servimos.
Quem é Senhor das nossas vidas? E aí a gente começa a afunilar. Começa-se então a definir quem são os verdadeiros e os falsos seguidores de Jesus. Quem são discípulos e falsos discípulos. Quem são servos do Senhor Jesus Cristo ou quem são servos do diabo. Quem são os adversários. Quem são aqueles que se opõem diretamente à pessoa de Jesus Cristo. É isso que o texto nos está dizendo. Versos 70, 71. Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Judas está ali para dizer uma verdade. Há no meio daqueles que são discípulos de Jesus, falsos seguidores. Tem atribuições, tem cargos, tem responsabilidades, mas na verdade, no final se revela que ele é um opositor. É um traidor. É um inimigo da cruz de Cristo. E isso nós estamos falando de pessoas que nós conhecemos, que tomaram uma decisão de não serem discípulos de Jesus. Como isso dói o nosso coração. Não podemos lidar bem com essas questões. Não dá para lidar. Eu não sei lidar com isso. E eu sofro. Não é só porque eu sou pastor. Mas é porque, como eu disse, um laço foi construído, foi criado. E quando eu for habitar com o nosso Deus, eu quero ver cada um de vocês lá. Eu quero ver cada um de vocês. Mas para que isso aconteça, você precisa se posicionar como discípulo de Jesus Cristo. Jesus mesmo disse em Lucas 11, 23, aquele que não está comigo é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, ou você está com ele como discípulo, ou você está como um traidor, como Judas, opositor. Quem somos? Reconhecemos de fato Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Reconhecemos que todo caminho fora de Cristo, da palavra de Cristo, significa perdição, porque isso vai posicionar a gente. Vai posicionar a gente. Não tem outro caminho. Ah, não, do jeito que tá legal, eu sou um religioso, sou uma boa pessoa, sou honesto, sou fiel. Sua obrigação. Sua obrigação é pagar os seus impostos, é você ser honesto nos seus negócios, é você ser obediente aos seus pais, honrá-los. Isso é obrigação sua. Mas isso não faz de você alguém que é identificado por Deus como filho de Deus, como seguidor de Jesus. Por isso, precisamos nos posicionar. Aonde estamos? Aonde queremos estar no próximo ano? Estar posicionado ao lado de Cristo é compreender que estamos seguros e plenamente supridos. Olha só, para encerrarmos a nossa mensagem, versos 68 e 69. Pedro responde. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Ele sabia. Os outros discípulos sabiam. Judas sabia, mas não decidiu mudar.
filho da perdição. Quantos e quantos encontros teremos para o próximo ano? O que Deus vai nos permitir vivenciar? Quantos encontros simplesmente vocês vão vir, participar do culto, voltar para suas casas, para suas rotinas, da mesma forma que entraram, sem serem identificados como verdadeiros discípulos? Já pararam para pensar isso? Jesus pode voltar a qualquer momento, e Ele só vai levar os seus discípulos. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Posicionamento é o que Deus requer de nós hoje, não amanhã, não terça-feira, na virada do ano, mas hoje. E o posicionamento é ao lado dele. Não se posicionar ao lado dele já é um posicionamento que você tomou, dizendo que Cristo não serve, que as palavras dele são duras demais, as exigências são grandiosas para o que você propõe para a sua própria vida. Fato é que, enquanto você continuar achando que a vida fora de Cristo, você vai perdendo tempo. E o nosso tempo é precioso. Como eu disse, a qualquer momento a nossa vida pode ser requerida. Ele pode nos chamar. E quando Ele chamar, precisamos saber se estamos entre os seus seguidores. Deus, bendito, amado Pai, nós ouvimos claramente a Tua voz nesta noite. E fomos conduzidos a nos posicionarmos contigo ou sem o Senhor. Mesmo compreendendo que estar com o Senhor, ou estar no Senhor, como um discípulo, nos traz obrigações e responsabilidades grandiosas, mas certamente é o melhor lugar para estarmos, porque o Senhor nos alimenta. O Senhor supre as nossas carências, as nossas necessidades. Agora, quando nós nos posicionamos em uma proposta de autonomia, por mais que a gente corra atrás de fontes de alimento, tudo o que comemos não nos sacia, não traz para nós a saciedade na alma, que só pode ser trazida pelo Senhor. Quando o Senhor habita em nós, quando nós nos alimentamos do Senhor, quando nós reconhecemos que o Senhor é o pão que caiu do céu, é o pão que nos foi dado para alimentar a nossa alma. Bendito seja o Senhor por nos oferecer esta oportunidade, mais uma oportunidade nesta noite, de nos posicionarmos contigo. Aonde quer que o Senhor for, iremos, não como meros seguidores, mas como discípulos que amam o Senhor, que obedecem a Tua palavra, que estão atentos às Suas orientações, dispostos a reverem questões que se tornam impedimentos na nossa caminhada. Discípulos que pagam o preço necessário para viver uma vida que agrada ao Senhor. Ajuda-nos
Ajuda essas pessoas, ó Pai, a quem o Senhor já tem falado aqui nesta noite. E o Senhor sabe que precisam tomar um posicionamento. Chega de simplesmente caminhar perto, sem um relacionamento verdadeiro, que implica numa proposta de vida de serviço, de obediência. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos os discípulos que o Senhor espera. Nós oramos assim em nome de Jesus.